Olá, tudo bem? Eu vou trazer uma mensagem de hoje, dia 1º de agosto de 2020. Eu nem digitei ainda, então vou ler direto do caderno, tá bom? Do bloco. Jesus diz o seguinte, uma mensagem importante, um teor muito profundo. Então eu peço que vocês escutem até o fim, tá bom? Nem sempre o que vos causa apreensão poderá se realizar da forma prevista. Muitas são as apreensões, né? Benditos os que não traçam metas rígidas quanto ao futuro. Sabem que a realidade tornou-se uma incógnita e, portanto, imprevisível. Imprevisível no decorrer dos acontecimentos. O mundo passou a ser comandado por forças contrárias ao nosso domínio. Interferências malignas que se avolumam sobre o destino natural da existência humana. Forças dominantes que operam de forma desumana como verdadeiros agentes de Lúcifer. No entanto, não conseguem dominar pensamentos. Dádiva inatingível ao domínio maligno. Seu comando é essencialmente, o comando do pensamento é essencialmente pessoal, o que pode ser sua condenação ou a liberdade de ser humano. O pensamento pode estar centrado numa tela de televisão, absorvendo tudo que planejaram passar como única opção. Desde que nasceu, está com a televisão ligada e está absorvendo todo o conteúdo que planejaram passar, certo? Sentença de vida ou morte a uma população escravizada pela mídia. Foram décadas e décadas de programação sistemática para controle das mentes. Este é o propósito mais evidente da ação demoníaca, o domínio das mentes, que é a única coisa que podemos comandar. Ninguém pode mexer aqui, mas eles querem dominar de uma forma midiática, através de anos e anos jogando uma verdade que você acaba absorvendo. Porém, este jamais poderia ser alcançado caso não fosse a ignorância que se abateu neste último milênio. As pessoas estão totalmente absorvidas numa máquina de fazer pensamentos, né? Porém,
tudo foi condicionado a um pensamento global, abolindo todo e qualquer direito de se optar por ideais ou opiniões diversas. Regras que comandavam a humanidade ocidental foram abolidas em decorrência de uma evolução fabricada. A mente da grande massa foi condicionada a pensar de forma homogênea. Todo mundo pensa igual. A fórmula está no Google. A verdade é aquela que o Google posta. É mais ou menos isso. São respostas já fabricadas, os livros, o que se estuda, o que se ensina. A mente da grande massa foi condicionada a pensar de forma homogênea, o que tornou-se um domínio imperativo. Desculpa. No mundo atual. Eis a razão da fúria contra tudo que se refere a Deus e a sua liberdade de escolha. Liberdade de escolha. Estamos sendo boicotados para que não haja mais opção de escolha. O ser onipotente que comanda o universo jamais impôs um domínio, como se fossem simplesmente marionetes de uma determinação divina. Nem a onisciência de Deus nos impõe um domínio com uma determinação divina. Vai ter que todo mundo ser assim. Não. Deus abre a possibilidade do livre-arbítrio. Jamais houve dominação de Deus. Claro, ele tem regras básicas para uma convivência de ser humano. Mas você é livre para escolher se quer ou não. Jamais foi imposto nada. Nada. Jamais. A criatura humana foi criada com esta característica fundamental, o livre-arbítrio, gerando decisões totalmente individuais, sem qualquer imposição de seu Criador. Olha a diferença de Lúcifer e Deus. Um quer impor as coisas, o outro dá total liberdade. São opostos. Exatamente aí entra o pensamento e a sua liberdade de escolha. O mundo quer dominar exatamente essa dádiva maior. A dádiva da mente humana, que junto à sua alma concentra a sua identidade como pessoa única. Nós somos únicos, com pensamentos e vontades únicos. Este é o nosso Criador.
Esta deve ser a opção a ser tomada para manter-vos livres das garras daquele que é o oposto de Deus onisciente. A mente deve ser inviolável, preservando suas crenças interiores, resultado da busca incessante pela verdade. É nato na natureza, é buscar a verdade, né? Estes estarão se posicionando contrariamente aos comandos maléficos, para que se mantenha a integralidade de sua convicção, calcada na fé que a mantém viva. Se você acredita em Deus, acredita na vida eterna, acredita que este mundo não é a nossa vida. A nossa vida vem depois que a gente sair deste mundo material. Se você tem essa fé, é nela que você vai se basear para poder sobreviver às opressões e imposições do inimigo. Este é o fator de sobrevivência ao regime totalitário. Vosso pensamento conectado a Deus será vosso único refúgio. Ninguém vai te impedir de estar conectado a Deus. Ninguém. O pensamento é seu. Se você estiver conectado a Deus, você vai estar salvo. Será o único refúgio seguro diante de ameaçadores imposições. Centrai vossa mente e alma na verdade que foi vos apresentada. Olha que Deus maravilhoso. Na verdade que vos foi apresentada. Vocês entenderam, né? Isso é uma forma generalizada de dizer que você deve centrar sua fé naquilo que você conhece. Da forma que te ensinaram. Extraordinário. Centrai vossa mente e alma na verdade que vos foi apresentada. Cristo, única opção para terdes uma continuidade de vida cercada de paz e harmonia. Depois ele diz que, no fundo, Cristo é a única verdade. Cristo, a única opção para terdes uma continuidade de vida cercada de paz e harmonia. Eu achei tão profunda essa mensagem, porque realça o peso que existe no pensamento, o valor desse pensamento.
é o único lugar que Lúcifer não tem acesso. Você é livre para pensar e para sentir e para acreditar no que quiser. Ele não pode impor. Ele pode fazer você marchar no meio de um exército de 5 milhões de soldados, mas cada um está pensando uma coisa. O mundo pode estar sob as maiores opressões e comandos, fica em casa, põe a máscara e tal, mas você é livre para pensar e acreditar no mais íntimo da tua alma, o que acredita. Se você acredita em Deus e que Ele é mais poderoso que qualquer ser demoníaco, muito mais que a cabeça demoníaca de Lúcifer, você tem que fixar seu pensamento aí, na vitória, que já foi conquistada na cruz. E será reafirmada uma segunda vez. É a verdade revelada. Se não acreditaram até hoje, a verdade vai ser mostrada de forma consciente, visível e entendível por toda a humanidade. Não vai haver dúvida, não vai haver... Não. Verdade só existe uma verdade. É uma única, que foi nos apresentada através de Cristo. Não foi no Buda, não foi em Maomé, não foi... Não. A verdade só veio através de Cristo. Tá, mas muitos tiveram culturas diferentes e talvez não tenham a culpa, né? Coisas que vão passando de geração em geração. Os budistas, por exemplo, né? O menininho, desde pequenininho, já vai lá para o mosteiro. Que chance ele tem de conhecer outra coisa? Não tem. Então, essa é a justiça divina. Não vai deixar que circunstância alguma possa cegar qualquer ser humano. A verdade vai ser reafirmada pela segunda vez, através do segundo Pentecostes, que vem com Maria. Então, todo mundo que não entendeu até aqui, passará a entender. E terá o livre arbítrio, que é inerente no ser humano, é a maior dádiva de Deus, a liberdade de escolha. Coisa que os satânicos aboliram. Você não tem mais o direito de escolher o que você quer. Este é o comando demoníaco. Tem que fazer e tem que fazer, ponto. Entendeu? A diferença de Deus e do diabo. Deus é amor.
o outro é ódio. Ódio. Simples assim. Vamos manter a nossa integridade, o nosso direito de acreditar, de pensar, de confiar no que a gente aprendeu e sabe que é verdade. Sem se preocupar demais com os nossos outros. Não se desespere. Numa certa altura, todos saberão a verdade. Todos. E vai ser uma alegria. Com certeza vai ser uma alegria, porque a semente foi jogada. Só não floriu porque o mundo pôs um pé em cima e abafou nessa sementinha do bem. Mas esse pé será retirado. E todos nós vamos fazer parte do jardim de Maria. Tá certo? Cada um com a sua característica, somos florzinhas espalhadas, cada uma de uma cor, de um tipo, de uma... Cada um com a sua individualidade, mas somos flores, certo? Fiquem em paz e que Jesus sempre nos mande os recadinhos, são tão profundos, né? O pensamento é nosso e vale uma vida ou uma morte. Ou você entra numa depressão profunda, ou dá graças a Deus de ter conhecido esse Deus e poder estar no refúgio com Ele, nele, e através dele chegarmos à vitória final. Beijos. Tchau.